Olá, vamos para a terceira parte do vídeo. Terceira parte, que é o subcapítulo Existe linguagem animal? Nessa terceira parte do vídeo, ele vai falar de uma pesquisa realizada pelo Carl von Frisch, não sei falar esse nome, que ele realizou um estudo sobre as abelhas e descobriu que as abelhas possuem um sistema de comunicação, que é o seguinte: quando uma abelha encontra alimento, ela vai até a colmeia e realiza umas danças circulares ou em formato de 8, dependendo da distância do alimento, e ainda por cima segue em linha reta em direção ao sol. Quer dizer, tendo o sol como ponto de referência, ela segue em linha reta para mostrar a direção do alimento. E aí, esse estudo demonstrou que as abelhas sabem se comunicar. E aí fica uma pergunta: então existe linguagem animal ou não? Então, analisando esse estudo, a gente consegue perceber duas coisas: que as abelhas são capazes de compreender uma mensagem e reter na memória dela os dados dessa mensagem, como por exemplo a posição e a distância do alimento, e também elas conseguem produzir uma mensagem simbolizando esses dados por esse comportamento de dança, né? Então essas são as capacidades das abelhas, certo? E aí fica a pergunta: é realmente uma linguagem? E aí aqui a gente fala que não. É uma forma de comunicação porque a linguagem, há um simbolismo. A linguagem, ela de um modo geral, quando você produz um signo, você está fazendo uma linguagem, certo? Por exemplo, placas de trânsito são linguagem. Uma dança, um teatro, uma apresentação, tudo isso é linguagem, porque não é linguagem oral, não é linguagem falada, não é linguagem escrita, mas são outros tipos de linguagem, porque você consegue passar uma mensagem, você consegue passar uma informação para as pessoas que estão vendo, certo? Então, sim, é uma forma de linguagem, tudo isso. E as abelhas também é uma forma de linguagem, um pouco rudimentar, mas é. Mas não dá para falar que é uma linguagem natural, acho que é o nome da palavra, linguagem natural, como a linguagem humana. Por quê? Porque não dá. Porque não dá aqui que fala aqui, ó. Por causa de alguns pontos. Primeiro, a mensagem se traduz exclusivamente pela dança. Não tem um aparelho verbal, então elas não falam. E para ter linguagem, é preciso que as pessoas falem através da fala. Segundo, a mensagem da abelha não provoca uma resposta, então ela só transmite uma mensagem, é igual um ursinho que você aperta a barriga e ele fala alguma coisa. Isso não é uma comunicação, entendeu? Mesmo que você entende, você responde algo, não é a mesma coisa, porque que nem a mensagem da abelha, as abelhas vão entender a mensagem, mas a abelha não vai conseguir reproduzir uma resposta, entendeu? Ela não vai fazer uma dança dizendo: ok, entendi, vou lá chamar minhas amigas para ir junto. Não. A comunicação se refere a um objeto fruto da experiência. Ou seja, se a abelha não encontrar alimento, ela não vai fazer dança nenhuma e não vai comunicar nada para as abelhas. Ou seja, essa comunicação ela é exclusiva apenas quando acontece um determinado acontecimento, que é encontrar alimento. Se elas não encontrarem alimento nenhum, elas não se comunicam. Mesmo que elas estejam passando fome, mesmo que a colmeia esteja sendo invadida, só se surgiu algum estudo novo que mostra isso. Mas falando a respeito desse estudo, não é o caso, né? O conteúdo da mensagem é única, não muda, então ela não consegue falar outras coisas, que tá grávida, que tá grávida. Ela não consegue falar outra coisa a não ser isso. Ai, peraí que eu vou fazer a cachorra ficar quieta. Desculpem. E voltando no último ponto, a mensagem das abelhas não se deixa decompor. O que é isso? Quando você pega, por exemplo, uma frase humana, você consegue decompor essa frase em elementos linguísticos, como as palavras, as sílabas, as letras e até o som, que é a fonética, a parte fonética. E a das abelhas você não consegue cortar a dancinha e dividir ela em vários pedacinhos. Então, a comunicação das abelhas não é uma linguagem, ela é um código de sinais, porque ela possui um conteúdo fixo, mensagem variável, relação a uma só situação, transmissão unilateral
e o seu enunciado não é divisível, entendeu? Então, pode ser considerado uma forma de comunicação, sim, entre as abelhas, sim, porque ele é efetivo, ele passa uma mensagem, ele é útil para a sociedade das abelhas. Mas para nós ele não pode ser considerado uma linguagem real. Essa é a terceira parte, ela é bem curtinha mesmo, ela é mais exemplificando do que teórica. Ela é mais fácil. Vamos agora para a parte 4.